Nunca pensei que, depois de tantos anos vivendo na sombra da rotina, eu me deixaria levar pelo encanto de um homem que sequer deveria olhar para mim dessa maneira. Mas o destino gosta de brincar com aquilo que julgamos inabalável. E agora eu estou aqui, à beira de algo que não posso mais controlar. O que está prestes a acontecer não é apenas uma história qualquer. É uma jornada intensa, carregada de desejo e perigo, onde cada toque, cada olhar e cada palavra sussurrada podem mudar tudo. Se você quer saber até onde essa aventura me levará, continue assistindo até o final. Você não vai querer perder nenhuma cena. Aproveite e se inscreva no canal. Ative as notificações e, se quiser ter acesso antecipado às próximas partes dessa história, torne-se membro. Só os membros recebem os episódios antes de todo mundo. Agora, vamos ao que realmente interessa. Nunca imaginei que, aos 80 anos, meu coração ainda pudesse bater desse jeito. A vida inteira fui uma mulher correta, discreta, fiel aos valores que me ensinaram. Passei décadas dedicando-me à família, ao lar, aos filhos. Depois que meu marido se foi, aceitei que certas emoções não pertenciam mais à minha existência. O tempo me tornara invisível para o desejo e, de certa forma, me conformei com isso. Mas então, Lucas apareceu. Ou melhor, eu comecei a vê-lo de outra maneira. Era um homem mais jovem, forte, de presença marcante, alguém que sempre esteve por perto. Ele trabalhava como gerente no hotel onde minha filha, Mariana, era sócia, sempre solícito, sempre respeitoso, mas com um charme inegável. A princípio, não passava de um bom rapaz, mas de repente seu olhar sobre mim mudou. E o pior, o meu sobre ele também. Tudo começou com gestos sutis, um elogio inesperado, um toque breve ao me ajudar a descer as escadas do salão. O modo como sua voz parecia mais baixa, mais íntima, quando falava comigo. Dona Beatriz, a senhora tem um olhar que... Bom, poucas mulheres têm. Sorri, tentando não demonstrar o impacto que suas palavras tiveram sobre mim. Você é muito gentil, Lucas. Eu deveria ter deixado por isso mesmo. Deveria ter ignorado. Mas algo dentro de mim despertava. Algo que eu acreditava estar morto há anos. Naquela noite, tudo mudou. Eu estava na varanda do hotel, apreciando o mar iluminado pela lua. O vento quente da costa me envolvia. E eu gostava da sensação da brisa contra a minha pele. Lucas apareceu ao meu lado. Linda noite, não acha? Seu tom de voz me fez estremecer. Não era apenas uma conversa casual. Sim, a brisa aqui é sempre agradável. Ele me olhou e desta vez não desviou o olhar. Não estava falando da noite. Senti meu corpo enrijecer. Lucas se aproximou um pouco mais, a distância entre nós se tornando perigosamente pequena. Beatriz, já percebeu como estamos sempre nos encontrando? Minha respiração ficou presa na garganta. Acho que você está imaginando coisas. Ele sorriu, e naquele sorriso havia algo que me fez sentir um arrepio percorrer a espinha. Será? Porque toda vez que te vejo, percebo o que ninguém mais parece enxergar. Meu coração batia tão rápido que eu quase podia ouvi-lo. Não sei dizer se foi ele que se inclinou ou se fui eu que não me afastei a tempo. Só sei que, por um instante, senti o calor de sua pele próxima à minha, a eletricidade invisível no espaço entre nós. Ele segurou minha mão, seus dedos firmes, porém gentis. Meu peito subia e descia rapidamente. Há quanto tempo eu não sentia isso? Há quanto tempo eu não era tocada com desejo? A razão gritava dentro de mim para que eu fugisse dali. Para que eu encerrasse aquela loucura antes que fosse tarde demais. Mas a verdade, eu não queria fugir. Por um segundo, permiti que minha pele sentisse o calor da mão dele. Por um segundo, não lutei contra o arrepio que subiu por minha nuca. Mas então, a realidade me atingiu como um choque. Afastei-me, ofegante. Isso não pode acontecer. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele não recuou. Apenas me olhou intensamente.
como se pudesse ver através de todas as barreiras que construí ao longo dos anos. Mas já está acontecendo, Beatriz. Você sabe disso. Virei-me e fui embora. Desde aquela noite nunca mais ficamos sozinhos. Mas o desejo, ele estava lá, em cada olhar furtivo que trocávamos, em cada momento de silêncio que dizia muito mais do que qualquer palavra. Naquele instante, eu entendi que a idade não mata o desejo. O tempo pode roubar a juventude, mas nunca apaga o que ainda pode viver dentro de nós. Naquela noite, deitada em minha cama, encarei o teto escuro e pela primeira vez não tive certeza se resistiria. Talvez fosse tarde demais para evitar. Talvez eu quisesse ceder. E agora que comecei essa história, não sei mais se consigo pará-la. Se você quer saber até onde essa aventura pode chegar, não perca o próximo capítulo. Se inscreva, ative as notificações e, se quiser ter acesso antecipado, torne-se membro do canal, porque a próxima parte será ainda mais intensa. No dia seguinte, Beatriz tentou agir como se nada tivesse acontecido. Acordou cedo, tomou café da manhã como de costume e evitou encarar o espelho por muito tempo. Seu reflexo poderia trair o turbilhão dentro dela. Mas bastou Mariana entrar na cozinha para sua tranquilidade ser rompida. Mãe, preciso de um favor. Beatriz ergueu os olhos da xícara de café. Claro, querida. O que foi? Você sabe que preciso daqueles equipamentos que deixei na chácara do Dr. Vicente, né? Eu ia buscar hoje, mas surgiu uma emergência na clínica. Beatriz assentiu, lembrando-se da propriedade distante. Era uma viagem longa, a estrada de terra era traiçoeira, mas conhecia aquele caminho de cor. Quer que eu vá buscar? Perguntou. Não sozinha, claro. Mariana sorriu. O Lucas vai com você. O ar pareceu sumir por um momento. O Lucas? Sim. Ele pode dirigir a caminhonete e ajudar a carregar as caixas. Sei que é um pouco pesado para você. Beatriz abriu a boca para argumentar, mas logo percebeu que isso só levantaria suspeitas. Engoliu seco e forçou um sorriso. Certo. Minutos depois, estava ao lado de Lucas dentro da caminhonete, o motor roncando suavemente conforme ele dirigia pela estrada sinuosa. O sol forte iluminava a paisagem rural, mas dentro do carro o clima era outro. No início, a conversa foi respeitosa. Falaram sobre a viagem, sobre a paisagem, sobre Mariana e o trabalho no hotel. Beatriz fazia questão de manter tudo dentro dos limites. Mas Lucas parecia ter outros planos. Ele esperou um momento de silêncio antes de falar. Engraçado como a vida nos coloca em certas situações, não acha? Beatriz virou o rosto para ele, tentando decifrar o tom da pergunta. O que quer dizer? Ele sorriu de lado. Apenas que ontem à noite foi inesperado. Seu coração deu um salto. Acho que estamos interpretando a situação de maneiras diferentes, Lucas. Ele riu baixinho. Ah, Beatriz, você realmente acredita nisso? Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Não havia como negar. O silêncio entre eles era carregado, denso, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Você é perigoso, disse, num tom brincalhão, tentando suavizar o clima. E você gosta disso. Ela cruzou as pernas, de forma provocativa, como se quisesse testar até onde ele iria. O vestido subiu alguns centímetros, o suficiente para que Lucas notasse. Ele não desviou o olhar. Você está brincando com fogo, Beatriz. E se eu estiver? Ele apertou o volante com um pouco mais de força, respirando fundo. Então acho que essa viagem ficou mais interessante do que eu imaginava. Os olhos dela brilharam com um misto de excitação e medo. O caminho até a chácara foi preenchido por olhares que falavam mais do que palavras. Quando chegaram, Vicente os recebeu com simpatia, sem notar a tensão que pairava no ar. Pegaram as caixas com os equipamentos, arrumaram tudo na caminhonete e logo estavam prontos para voltar. A viagem de volta prometia ser ainda mais intensa. A caminhonete seguia pela estrada de terra, levantando poeira no ar quente da tarde. O silêncio entre Beatriz e Lucas não era desconfortável, mas carregado,
como um fio esticado ao máximo, prestes a arrebentar. Foi ela quem resolveu falar primeiro. Você sabe, Lucas, quando eu era jovem, os relacionamentos eram diferentes. Ele a olhou de soslaio, curioso. Diferentes como? Beatriz sorriu como se estivesse relembrando algo distante. Mais intensos. Os homens tinham um jeito diferente de cortejar. Não havia essa pressa toda de hoje em dia. Tudo acontecia no tempo certo. Então você gosta das coisas devagar? Ela riu. Depende. Às vezes, a antecipação faz tudo valer a pena. Lucas manteve os olhos fixos na estrada, mas a expressão dizia tudo. E o que mais? Ela não soube dizer por que começou a falar daquilo. Talvez fosse a tensão no ar, ou o olhar dele que parecia sempre querer mais. Eu sempre gostei de quem sabe conduzir a situação, de quem presta atenção nos detalhes. Lucas umedeceu os lábios. Detalhes são importantes. Beatriz assentiu. São sim. O jeito que alguém toca, a maneira como conduz as mãos, como sabe o momento certo de falar ou de ficar em silêncio. O carro seguiu, e por um tempo nenhum dos dois disse nada, mas a eletricidade no ar era palpável. Então, sem aviso, Lucas pousou a mão na coxa dela. Beatriz estremeceu, mas não afastou. Apenas olhou para ele, avaliando. Lentamente, colocou sua própria mão sobre a dele, mas não para impedir, apenas para sentir. Lucas deslizou os dedos suavemente, explorando, testando a resposta dela. Beatriz fechou os olhos por um breve momento, absorvendo a sensação. Era errado, era perigoso, mas acima de tudo, era algo que a fazia se sentir viva. Quando chegaram à casa, Beatriz percebeu que Mariana ainda não estava. O ambiente estava silencioso, e o clima entre eles parecia ainda mais carregado. Acho que você pode descansar um pouco antes de voltar para o hotel, disse ela, abrindo a porta. Lucas assentiu, mas não fez menção de ir embora. Você vai subir? Vou tomar um banho. Ele apenas sorriu. Beatriz subiu as escadas, sentindo o olhar dele a acompanhando. Quando entrou no quarto, deixou a porta entreaberta por descuido. Lucas subiu momentos depois, e ao passar pelo corredor, seu olhar foi atraído para dentro do quarto. Ali, de costas para a porta, Beatriz trocava de roupa, sem perceber que era observada. E naquele instante, ele soube que algo estava prestes a acontecer. Beatriz sentiu o calor da água deslizar por sua pele enquanto a tensão do dia parecia se dissolver. Mas dentro dela, um turbilhão se formava. O olhar de Lucas durante a viagem, o toque sutil na coxa, as palavras carregadas de insinuação. Tudo isso a fazia perceber que, independentemente da idade, o desejo ainda tinha poder sobre ela. Do lado de fora, Lucas hesitou no corredor. A porta entreaberta revelava um vislumbre de Beatriz, de costas, a pele úmida sob a luz suave do banheiro. Ele sentiu um aperto no peito, um misto de fascinação e dúvida. Mas antes que pudesse racionalizar o momento, seus pés o levaram para dentro do quarto. Beatriz se virou ao ouvir o som suave da porta se fechando. Seu olhar encontrou o dele, e por um instante, o tempo pareceu parar. Ela poderia mandá-lo sair, poderia fingir que nada havia acontecido, que aqueles olhares e toques eram apenas frutos de um mal-entendido. Mas não queria. Lucas deu um passo à frente, e ela não recuou. O ar entre eles se tornou denso, carregado de algo inevitável. Quando seus dedos tocaram os dela, Beatriz prendeu a respiração. Não havia mais volta. Os instantes que se seguiram foram tomados pelo silêncio, por gestos hesitantes que logo se tornaram urgentes, por corpos que buscavam um no outro algo que sequer sabiam que precisavam. O tempo os envolveu, dissolvendo medos, incertezas e qualquer pensamento que pudesse impedi-los. Mais tarde, quando o crepúsculo tingia o céu lá fora, Beatriz ajeitou os cabelos e se levantou. Lucas permaneceu deitado por alguns instantes, observando-a com um meio sorriso. Acho que precisamos nos recompor, disse ela, ajeitando a roupa. Ele riu baixinho. Acho que sim. Poucos minutos depois,
ouviram o barulho do portão se abrindo. Mariana chegava em casa, alheia ao segredo que pairava no ar. Beatriz desceu as escadas com a mesma serenidade de sempre, sorrindo ao ver a filha entrar. Como foi o dia? Cansativo. Mariana suspirou, largando a bolsa no sofá. E vocês, Lucas? Apareceu no topo da escada, sua postura relaxada, seu olhar tranquilo. Tudo tranquilo. A viagem foi boa. Conseguimos pegar tudo. Mariana sorriu. Ótimo. Obrigada, mãe. Obrigada, Lucas. Ele assentiu, trocando um último olhar com Beatriz antes de se despedir. Quando a porta se fechou atrás dele, Beatriz percebeu que seu coração ainda batia acelerado. Aquela noite mudara tudo, mas por enquanto, aquilo seria apenas deles, e ela sabia que cedo ou tarde esse segredo voltaria a chamá-la.